Pois é, nós chegamos hoje ao último livro do Antigo Testamento. Nós ouvimos na pregação do Evangelho desta manhã que Deus cessou de falar de forma inspirada com as pessoas. Quando eu falo de forma inspirada, o que eu quero dizer com isto? Que Deus não consentiu, nesse período de 400 anos, chamado período interbíblico, qualquer registro da sua parte. Deus se calou nesse particular. Eu não duvido que durante os 400 anos, Deus salvou pessoas, Deus trabalhou na vida de pessoas, Deus iluminou as pessoas, o culto a Ele foi preservado, pessoas foram usadas por Deus para pregação, eu não duvido disto. Apenas o propósito de registro das Escrituras foi interrompido e Deus, então, cessou de usar esse expediente. Não é? Durante esse tempo do período interbíblico, nós temos então praticamente o fechamento do cânon do Antigo Testamento, de maneira que quando chegou o tempo de Jesus, a Torá, os poéticos, os proféticos, todos os livros que nós estudamos, esses 39 que nós estudamos, estavam consolidados como Bíblia dos judeus. O povo do livro utilizava exatamente estas coisas. Eu não quero entrar aqui no mérito de se eles interpretavam corretamente ou não. Não quero entrar no mérito também de que se eles adicionaram coisas ou não, porque isso é o que aconteceu. Quando Jesus chegou, Jesus disse com todas as letras: eu vim para cumprir aquilo que Deus inspirou, não aquilo que os homens acrescentaram. Então, as tradições dos judeus, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê como Jesus as rebate. Vocês perderam o sentido da interpretação do Antigo Testamento. Vocês perderam o sentido do que é a palavra de Deus realmente. Não é? E quando ele ressuscitou, eu não sei se vocês se lembram, que ele foi o primeiro, foi o introdutor desta prática apostólica, que foi decifrar o Antigo Testamento, mostrando o Messias no Antigo Testamento e sendo identificado como esse Messias do Antigo Testamento. Ele fez aquilo que eu chamo de leitura cristológica do Antigo Testamento. Ele varreu, no caminho de Emaús, ele varreu a Bíblia inteira e ele foi tirando dali onde havia profecias a respeito dele e de como ele havia cumprido todas essas coisas. Foi um discurso que ardeu o coração dos discípulos. Sabe quando uma fala arde o coração? Ela é rara, né? Ela é muito rara. E Jesus Cristo conseguiu ferver o coração daqueles dois no caminho de Emaús. E depois, então, com a ajuda do Espírito Santo, os próprios apóstolos foram crescendo nessa leitura, nessa releitura do Antigo Testamento. Não é? E chegaram, então, a conclusões assim, muito importantes para nós. As coisas que foram escritas para nosso ensino foram escritas. Quando a gente chega no Malaquias, a gente chega de fato no profeta mais próximo da gente em distância de tempo, porque ele ficou basicamente na época do 5º para o 4º século, ele ficou como aquele profeta que foi aproximado de Esdras e Neemias, especialmente Neemias.
não é? Eu estou entendendo que ele ficou nesta época. Enquanto que Zacarias e Ageu trabalharam com o povo que veio do exílio, no sentido de encorajar o povo, de exortar o povo a reconstruir o templo. No tempo de Malaquias, o templo já estava reconstruído, mas a fé dos judeus tinha entrado no lugar comum. Era mais uma atividade que eles exerciam e não a principal. Isso é um sinal para todos nós aqui. E nos faz lembrar disso aqui, olha, você não é frio nem quente, você é morno. Eles se tornaram mornos. Pessoas que juntavam a sua fé com as coisas do cotidiano e passavam na frente, trocavam, davam importância a coisas do cotidiano e se esqueciam do culto a Deus. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso e vamos começar pensando no nome de Malaquias. Há uma disputa muito grande. Será que Malaquias era uma pessoa? Será que era nome de uma pessoa? Os estudiosos mais tradicionais acabam chegando à conclusão de que ele era uma pessoa. Mas Malaquias significa meu mensageiro, não é? E o livro termina anunciando João Batista. É interessante isso. Quando ele estava pregando sobre Zacarias, eu fui correndo lá em Malaquias, porque Malaquias é Deus falando pela última vez, né? E Deus dizendo o quê? Eu vou trazer o meu mensageiro. É muito interessante ver que Deus conecta todos os pontos da história. A história pode ter muitos eventos, mas ela tem um rumo só. É Deus controlando tudo. E você não pode se esquecer disso. Sob hipótese nenhuma você pode esquecer de que Deus está controlando tudo e vai chamar todo mundo para se apresentar diante dele. Não pode esquecer disso, tá bom? Então ele viveu em Judá depois do exílio na Babilônia. Ele foi contemporâneo de Esdras e Neemias. E a sua missão foi diferente de Ageu e Zacarias, porque a sua missão foi de desafiar os judeus quanto ao respeito pela lei mosaica e pela forma correta do culto. Em outras palavras, o povo degringolou. Não é? E hoje não é diferente quando a gente vê como é que a fé cristã, a doutrina cristã está sendo manipulada de qualquer jeito para atender inclusão, para atender. E quando eu falo a inclusão, não é a inclusão de arrependidos, é a inclusão de pecadores que querem se manter nos seus pecados e ter uma igreja para frequentar. Não dá. Não dá. O próprio Deus não aceita isso. Então, nós vamos situar Malaquias exatamente nesse tempo aqui de Esdras e de Neemias, mais ou menos por aí. E o que a gente verifica então é que um pouquinho antes, estão vendo a minha flechinha aqui? Um pouco antes, Ageu e Zacarias trabalharam aqui, cerca de uns 50 anos antes, mais ou menos. Então está aí mais ou menos um quadro. Como é que era a época de Malaquias? Sob a mão de ferro persa, ainda havia isso, né? E nós sabemos que
Neemias, por exemplo, veio da corte. Sob a mão de ferro persa, os exilados que voltaram do exílio reconstruíram o segundo templo sob Zorobabel e Josué, depois com Esdras e Neemias, mas se envolveram em várias práticas espirituais, morais e sociais, longe do livro, longe da lei, longe da palavra. Proliferou muito, na época do exílio, a prática da profecia. Jeremias tem uma fala muito séria, lá no capítulo 23, e depois uma carta, lá no capítulo 29, dizendo que Israel estava se cercando de profetas que eram falsos. Gente, é muito fácil a gente fazer um discurso e dizer assim: Deus me disse, porque ninguém pode conferir. Sabe como é que é? As pessoas vão falando, não é? E há uma brincadeira que se faz, há um jogo de palavras que se usa. Olha, até amanhã, se Deus quiser. Aí Azor me responde: e ele há de querer. Quem garante que ele há de querer? É a vontade dele é que a gente se veja amanhã. E ele então, nada contra o Azor, mas eu estou dando o Azor como exemplo aqui. E ele de repente diz assim, ele disse, ele há de querer. Eu conheço Deus, já falei com ele hoje cedo, ele me comunicou que amanhã vai estar tudo bem entre nós, ele vai querer. Eu sei disso. É um atrevimento que nós não sabemos medir o quanto esse atrevimento é prejudicial para a fé das pessoas. Porque as pessoas falam com tanta coisa, ele me disse, ele me revelou, ele me contou em sonho, ele me fez acontecer, ele me isso, ele me aquilo. E de repente, saiu tudo do coração dessa ilustre pessoa e Deus nunca falou com ele. Mas a gente acredita e a gente se deixa levar. Quando diziam que a religião é o ópio, num certo sentido eles tinham razão. Porque as pessoas muito piedosas aceitam isso. Eu me lembro de uma pessoa que era muito crente, parecia muito crente, uma pessoa de oração. Mas ela chegava para mim e dizia assim: reverendo, nós precisamos orar em favor de tal pessoa. Eu disse, por quê? Porque ela vem falando mal do Senhor. Ela queria contar que uma pessoa estava falando mal de mim. E ela então usava a piedade para isso. No fim dos tempos, Paulo diz que as pessoas serão cruéis, inimigas de Deus, mas elas terão forma de piedade. O discurso será moralista. O discurso será de benefício de todas as classes. Será do amor ao próximo. Mas elas serão um produto de si mesmas, considerando que Deus já as entregou a si mesmas, como diz Romanos capítulo 1. É um tempo difícil. Eu acho que o dom maior que a gente precisa hoje é o dom do discernimento. A gente precisa discernir o certo do errado. E a gente só tem esse poder se a palavra de Deus estiver encharcando o nosso coração e o Espírito Santo de Deus estiver dirigindo a nossa caminhada. Do resto
A gente não é capaz de discernir, não. O que aconteceu com os judeus? Os judeus se revelaram insensíveis e indiferentes à palavra do Senhor. Por quê? Porque prevaleciam pecados de todas as espécies: feitiçaria, adultério, desonestidade, opressão aos fracos e impiedade generalizada. Eu vou cuidar de mim, o resto que se exploda, como dizia o Chico Anísio. Então, vamos a um esboço assim muito breve. Vamos começar aqui pelo livro de Malaquias, na minha Bíblia, página 1046, Malaquias, e começa assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Quando se fala de sentença, naturalmente nós estamos pensando num livro que vai se dedicar à correção do povo de Deus, a apontar as falhas do povo de Deus, em detrimento da santidade de Deus. Deus é santo, Deus é glorioso, Deus é majestoso, Deus é governador de todas as coisas, mas o povo está fracassando em caminhar com Ele. Então, é uma sentença do Senhor contra Israel. E nós começamos então com uma característica muito interessante, porque Malaquias vai apontar as dificuldades do povo em seguir o Senhor, mas vai dar voz para o povo. E isso não quer dizer necessariamente que foi uma pessoa que fez essa pergunta, mas ele está dando voz ao povo. Então, eu amo vocês. Como é que você pode provar que o Senhor me ama? Quer dizer, é uma voz que é criada do espírito desse povo, porque este povo está duvidando do amor de Deus. Por quê? Porque eles leram nas profecias que quando eles voltassem do exílio, eles seriam um povo poderoso e não estão sendo. Um povo rico e não estão sendo. Eles seriam libertos dos inimigos e não estão. Vale ou não vale essa profecia? Deus ama ou Deus não ama? Deus me ama, mas Ele só me dá problema. Ele me ama? Então, é aí que Malaquias entra, porque o povo não compreende o amor de Deus. É por isso que eu coloquei entre parênteses amor incompreendido de Deus pelo seu povo. Porque a pergunta do povo é: como é que o Senhor nos ama? Como é que o Senhor nos ama? E a resposta de Deus é: você lembra de Rebeca? Ela deu à luz a Esaú e Jacó, não foi? Então, antes deles nascerem, o que eu disse para Rebeca? Eu escolhi Jacó. O maior vai servir o menor. E vocês são de Jacó. O que eu fiz com Esaú? Eu fiz ele desaparecer da terra. Mas vocês eu mantive. Depois, a partir do verso 6, nós entramos numa advertência à liderança religiosa de Israel. E nós vamos ver isso com mais calma aqui. O Senhor reprova os sacerdotes, capítulo 1, a partir do verso 6. Olha só o que o profeta fala em nome de Deus. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam:
como desprezamos o teu nome? E Deus responde: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Você pode imaginar um pastor que atrai muita gente, que tem um discurso muito fácil, mas que é lascivo na sua forma de ser, em vez de oração, de dependência do Espírito Santo, ele usa a retórica, ele usa a capacidade de comunicação, ele usa uns microfones esquisitos, assim, para interagir com o povo, e ele aceita qualquer coisa. O que aconteceu no coração dele? O zelo desapareceu, o cuidado com o que se apresenta a Deus foi embora. E o pior não é isso. O que vem depois nessa sessão ainda demonstra que o povo se acostumou com isso também. Tem importância eu dar qualquer coisa para Deus. Não faz diferença eu confessar meu pecado, mas não largar dele. Eu estava vendo um vídeo do Nicodemos, em que ele está pregando numa igreja presbiteriana, porque eu reconheci quem estava atrás. E ele estava contando que uma senhora chegou e disse assim: pastor, queria que o senhor falasse com meu marido, porque ele está me traindo. E ela disse assim: ele disse, mas você tem provas disso? Não, eu não tenho prova, é só minha intuição. Aí, em consideração à mulher, ele chamou o marido e disse assim: homem, você é um homem de Deus, eu tenho visto sua vida aqui e tal, né? Mas a sua esposa está desconfiada de você. Pastor, tenha dó, há quanto tempo a gente convive? Olhe para mim. Eu tenho visto aqui você é uma pessoa assim, exemplar, não é um presbítero, não é um diácono, mas é uma pessoa líder da igreja, é uma pessoa assim, sempre disposta. Voltou a falar com a mulher, falou: eu não acho que eles tenham problema não. Aí ela pegou e disse assim: eu peguei o celular dele, Aí quando fez o a vida dele desnudou, porque ele tinha um amante. O pastor chama de volta e disse assim: você mentiu para mim? Não, pastor, de jeito nenhum. Você me conhece há tanto tempo, sabe que eu frequento a igreja regularmente. Mostrou o celular para o homem caiu, porque ele foi achado, ele foi descoberto. E isso já fazia vários anos.
E eu fico pensando assim, quantas vezes esse homem foi convidado para orar em público? E ele orou em público. Aí eu fico pensando no Senhor. Eu fico com essas ideias malucas, não é, reverendo? Fico pensando no Senhor, e o Senhor coçando o queixo. Ele não tem queixo, mas vamos brincar que ele tenha queixo. Coçando o queixo, dizendo, desse cara eu não ouço nada não. Não quero nada com ele não. Será que Deus teria a mesma atitude comigo, com você? Não é? A gente tem que fazer um autoexame. A gente tem que fazer um autoexame. Não, eu sei que sou pecador, eu sei que sou falho. Mas eu não estou atrás de enganar ninguém a respeito disso. Porque todo mundo aqui está numa santa casa. Santa casa normalmente é nome de quê? De hospital. Todo mundo aqui sabe que é doente. Todo mundo aqui aceita o fato de que é limitado, fraco, rebelde contra Deus. De uma pessoa que, se depender de si mesma, não é perdoada por Deus, porque não tem mérito nenhum. Nenhum. Nada. Mas que foi remida pelo Jesus Cristo. E agora está numa luta constante, todo dia, para louvar por meio da vida a Jesus Cristo. Imagine que a nossa casa aqui é uma santa casa, um hospital santa. Santa Casa Santa, uma comunidade separada para cultuar a Deus, não profissionalmente, nem amadoramente, mas corretamente nas Escrituras, tendo uma vida como respaldo. O povo se acostumou a chegar e dizer assim, gente, agora o rito manda confessar pecado e entregar um animal meu para o holocausto. Deixa eu ver aqui. Essa manquinha aqui vai bem. Pega a manquinha e leva o sacerdote. Olha, diz, tá manca, né? Precisa complementar com uns R$10. Aí eu aceito. Vocês estão imaginando esse tipo de vida? Vocês estão imaginando esse tipo de vida? É o tempo que Deus está olhando para as pessoas e está assistindo as pessoas e dizendo, qualquer coisa serve. E os sacerdotes, não todos, obviamente, mas os sacerdotes dizendo assim, que coisa chata esse negócio. Mas eu não tenho outra maneira de sobreviver, a minha tribo é a tribo de Levi, a gente tem a obrigação de fazer isso. Vamos fazer isso. E Deus está dizendo, olha, vocês me desonram, vocês me desprezam, vocês induzem o meu povo a pecar. Então é um grito muito forte contra a ordem. Vocês podem imaginar o Malaquias falando isso para as pessoas, para a representação das pessoas, para a liderança espiritual de Israel? Depois ele continua. E agora, há um trecho maravilhoso que mostra o contraste da proposta de Deus e da atuação dos homens. Capítulo 2, veja aí. Um pouquinho antes, verso 14 do capítulo 1. Dá para ler junto comigo?
Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Como é que ele chamou a pessoa que tem algo melhor para dar e dá o razoável? Maldito. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. O apóstolo Paulo, quando falou aos crentes, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para quê? Pode falar mais alto? Exatamente. Para que vos apresenteis, ele diz, para que, eu esqueci do verbo que é o para que possam experimentar, agora eu lembrei, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu vou experimentar a vontade de Deus na minha vida? O apóstolo diz: quando eu me rendo inteiramente e ofereço o melhor que eu tenho para Deus. Não o razoável, mas o melhor. A minha atenção, a minha saúde, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu louvor, a minha adoração, tudo tem que ser de primeira qualidade, em resposta, não para ganhar mérito, mas em resposta ao que Deus fez por mim. Vamos continuar um pouco? Capítulo 2, Deus continua dizendo: agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Versículo 1, né? Agora o versículo 2. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, Malaquias identifica como é que foi essa aliança que Deus fez com Levi. A minha aliança com ele foi de vida e paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios, preste atenção aqui, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, quando você pensa em mensageiro, esse mensageiro tem que ser qualificado. E qual é a qualificação que Deus exige aqui por meio de Malaquias? Ele exige que um sacerdote deve guardar o conhecimento, deve ter o conhecimento, deve viver o conhecimento, deve aplicar o conhecimento de Deus na sua vida cotidiana e no seu ministério. E da sua boca todos devem buscar a instrução. Um sacerdote verdadeiro deve conduzir o povo a descansar em Deus quando é para descansar, mas mudar de vida quando é necessário mudar de vida. Ele tem uma mensagem para dar.
Para nós pregadores é muito difícil, porque a gente gosta de agradar o povo. A gente gosta de que o povo se sinta bem com o sermão da gente, que o povo entenda, que o povo se alegre com o sermão. Mas tem hora que a gente precisa falar de pecado. Tem hora que a gente precisa apontar o dedo na cara. Deus manda. E é uma coisa interessante, nós pregamos na sequência aqui, não é? A gente não ia buscar inspiração. O que eu vou pregar, meu Deus, nessa semana? A gente já sabia. Porque domingo que vem é o Salmo, e a gente tinha que falar o que o Salmo dizia. E não tem meio termo, não dá para desdizer o que a palavra diz. E é o que está acontecendo hoje, tem muita gente dizendo assim, a Bíblia diz isso, mas eu entendo assim. No meu entendimento é assim. E o grande problema é que a pessoa diz assim, será que eu tenho que fazer ligação com algum texto? Vocês prestaram atenção hoje no sermão, como é que o pastor foi para o Antigo Testamento, pegou referências de lá, foi para o Novo Testamento, pegou referências. Os pregadores fazem isso, mas às vezes os pregadores, inclusive presbiterianos, pegam textos fora de contexto e aplicam. Vocês não conhecem a historinha do cidadão que resolveu pregar? E disse assim, Senhor, me mostra a tua vontade. Abriu assim e leu, e Judas foi e enforcou-se. Senhor, esse não é um bom texto. Abriu em outro lugar e estava escrito assim, e o que tendes de fazer, faze-o depressa. Caixinhas de promessa também são ótimas. Elas tiram a gente do contexto mesmo, não é? Elas tiram. Então, o que nós assistimos aqui é que Deus, quando fez aliança com Levi, a sua aliança foi de vida, foi de paz, foi de conhecimento, foi de envolvimento, foi de instrução, porque, afinal de contas, a tribo de Levi era mensageira do Senhor dos Exércitos, e ele diz, mas vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Vocês viram que o microfone tem censura, né? De vez em quando ele... Mas vamos em frente. A quarta divisão da profecia fala da preocupação de Deus com o casamento misto e o divórcio. Aos olhos do povo, por que eu tenho que casar com gente da minha raça, ou da minha etnia, ou do meu povo? Por que eu não sou livre para amar quem eu quiser? Eu posso amar um outro homem, eu posso amar uma mulher daqui ou de longe, uma mulher pode amar outra mulher. Vamos ser livres, vamos ser modernos. E Deus diz assim, sabe por que eu fundei a família? Porque a família é o modo como vocês vão manter a minha palavra
caminhando na história. É muito interessante. A gente não tem filhos. Vocês são um casal? Vocês dois são um casal? A gente não tem filhos para fazê-los bandidos. Eventualmente eles se tornam bandidos por opção deles. Mas o que a gente pretende quando a gente tem os filhos? Que eles sejam bons, que eles sejam pessoas respeitadas na comunidade, que eles tenham conhecimento e, sobretudo, se nós somos crentes, que eles sejam crentes. Não é isso? Então, qual é a pressão maligna? Vamos abolir a família. Vamos arrebentar com a família. Vamos fazer mulher virar contra homem, homem virar contra mulher, filho virar contra pai, pai virar contra filho. Essa é a mensagem contemporânea, inclusive. Então, quando nós olhamos para o texto, o Senhor diz assim: sabe o que acontece quando uma pessoa crente casa com alguém que adora outra coisa? Ela não transforma o coração da pessoa, porque não depende dela transformar o coração, mas a outra a influencia e ela se adultera. Comigo. Por que é que Deus tantas vezes insistiu que o seu povo não se casasse com gente estranha? Porque nós temos a tendência de ceder e não de permanecer. Vamos pegar aí uma Castelo Branco da vida. Tá bom? Tá bom? E a gente tem 600 quilômetros para rodar. E a Castelo diz que a velocidade máxima é 120 quilômetros por hora. Mas é 120 quilômetros pelo GPS ou pelo velocímetro do carro? Porque também tem isso. O velocímetro do carro tem cerca de 6 ou 7% de defasagem. Então, quando o seu velocímetro marca 120, na verdade você está andando a 113 por aí. Por que não andar a 120? E o seu velocímetro vai dizer que você está a 130, mas você está a 120 de fato e de verdade. Por que não? Por que não? Por que não eu ter a minha esposa, mas secretamente eu ter acesso a uma dezena de lugares que nos mostram mulheres enxutas, mais novas, que se propõem a exibir o seu corpo, e nós podemos assistir isso sem que ninguém perceba, a não ser os donos da rede mundial. E, sobretudo, Deus. Eu olho para essa questão e vejo o que Deus diz assim. Versículo 11 do capítulo 2, ele diz assim: Judá tem sido infiel, e abominação foi cometida em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. E a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer, e vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel,
sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Prestem atenção agora, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O que Malaquias está nos dizendo? Se nós declaramos amor a uma pessoa que não tem o temor de Deus, nós corremos o risco de lacear e de aderir ao jeitão da pessoa que não tem o temor de Deus. E quando Deus chamou o seu povo, Ele disse: vocês vão casar entre si, não irmão com irmã, obviamente, mas vocês vão casar entre si e vão se manter dentro da aliança que eu fiz com Abraão. E vocês vão amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e as palavras que eu estou falando para vocês, vocês vão compartilhar com seus filhos, sentados, andando pelo caminho, deitados. Vocês vão escrever nos umbrais das portas. Vocês serão pessoas que guardarão dentro da sua casa, no decurso das gerações, a minha aliança. Mas vocês estão casando com gente de fora que não compreende a aliança, que não aceita a aliança, que não vive dentro da aliança. E vocês querem ser abençoados? Fere a nossa liberdade, não é? De amar quem a gente quiser, não é? A gente tem que amar uma pessoa que crê como a gente. E isso deveria fazer parte do nosso currículo. Na hora de escolher um companheiro, uma companheira para o resto da vida, tem que se perguntar: como é que é a vida dessa pessoa? É crente em Jesus Cristo como eu? Confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador como eu? Como nós vamos criar os nossos filhos? Como nós vamos fazer se nós tivermos ideias diferentes, pensamentos diferentes, falta de temor de Deus em casa? Graças a Deus, o apóstolo Paulo nos ajuda, lá em 1 Coríntios 7, quando ele pensa assim: olha, você não era crente, acabou de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas o seu cônjuge continua não crente. Não se separe dele. Só se ele quiser se separar por causa da sua fé. Mas não separe dele. Por quê? Porque a sua vida em Cristo vai abençoar o seu cônjuge que não é crente. Então Deus foi além do que a gente esperava. Nesse sentido. Agora, se você já é crente e está solteiro, pelo amor de Deus, para pensar. Não vai escolher uma pessoa que não teme o Senhor, que não confessa Jesus Cristo, que não aceita o Evangelho. Para! Não, mas eu quero ser feliz ao lado dela, ao lado dele. Você vai ser feliz até muito bem. E nós nem chegamos na metade da lição. Vamos ter que ficar aqui até tarde. O que mais que nós encontramos aqui? No capítulo 2,
versículo 17, olha a fala de Malaquias. Vocês acham que Malaquias é um homem assim manso? Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam em que nós o cansamos. Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? Não houve promessa da gente voltar para cá e ficar rico, e ficar cheio de poder, e ser um povo autônomo. Olha a pobreza que a gente está, olha a confusão que a gente está. Deus ama os persas, mas a nós ele esqueceu. Tomara que você nunca tenha se queixado de Deus assim. Deus gosta dos líderes da nação, porque eles estão cada dia vez mais ricos. E eu continuo nessa pobreza, nessa magreza. Ontem me telefona um grande amigo e diz assim: pastor, eu estou afastado pelo INSS da empresa, então eu estou recebendo do INSS uma parte, né, do meu salário, né? Quando a gente fica afastado, alguém já ficou afastado assim? Já dependeu? Então, é isso. Então, vocês sabem como é que é. Aí, faltava um mês para ele aposentar. Nas contas da advogada, já estava completo. Então, avisaram do INSS que se ele quisesse se aposentar imediatamente, ele não pegaria 100%. Faltava só um mês para completar os 100% na conta do INSS. Então ele disse, vou aguardar. Isso na agência local, ali, tete a tete com o funcionário. O funcionário pegou os documentos dele, certo? Ele tem um nome e um sobrenome. O funcionário do INSS pegou o mesmo nome e outro sobrenome, portanto, outra pessoa. E o meu amigo está sem receber e não tem expectativa de quando vai aposentar agora e ninguém quer atendê-lo mais. Mas, se uma pessoa tem uma certa importância na sociedade, não tem entrave. Os caminhos são rapidamente percorridos, a burocracia não existe, e tudo acontece muito rapidamente com a vida da pessoa. Estou colocando casos que são cotidianos, casos aqui. Então o crente chega e diz assim, será que Deus não ouve a minha oração? Eu tenho orado tanto por conta dessa aposentadoria, eu ando tão nervoso por conta disso, eu estava até bem de saúde, de repente voltou tudo que havia de tanto nervoso, porque as pessoas olham para mim com indiferença, olham com parcialidade, não querem me atender. Será que Deus existe? Não caia nessa. Não caia nessa. Porque quando Deus responde, ele diz que a forma como ele vai exercer a sua justiça será não necessariamente no nosso tempo, mas no tempo dele. E eu grifei, enquanto o reverendo Wellington estava pregando, o texto de Malaquias, capítulo 3, versos 1 e 2. Não, 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E também o capítulo 4, verso 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, olha só,
Onde está o Deus da justiça? Deus está entregando o seu próprio Filho para nos fazer justiça. A justiça dos homens nunca será a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus sempre ocorrerá no tempo dele. E ninguém pode duvidar disso. A forma como Deus mostrou que haveria justiça foi dizendo isso. O meu último profeta do Antigo Testamento está apontando para daqui 400 anos a chegada de João o Batista. E João o Batista precederá a minha ida pessoalmente. Como estava todo mundo assim, entregando qualquer coisa, reclamando da pobreza, Malaquias vai para mais um ponto, e eu quero mais alguns minutinhos aqui de vocês, para isso. A partir do verso de número 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Não. Entre aspas, como havemos de voltar? E Deus continua dizendo, será que alguém pode roubar a Deus, mas vocês estão me roubando? E ainda perguntam, em que te roubamos? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Uma maldição, vocês são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a ideia aqui? Desde o princípio, eu tomei a tribo de Levi, fiz uma aliança com ela de vida e paz. Dei para ela os sacrifícios, dei para ela os rituais religiosos, dei para ela a condução espiritual do povo. Determinei que todas as outras tribos teriam terra, propriedades, território para plantar, para criar animais, para fazer riqueza, para produzir riqueza. Mas a tribo de Levi não tinha que produzir riqueza física. Ela tinha que produzir riqueza de vida em vocês. Já que vocês pararam com seus dízimos e ofertas, para onde foi a minha tribo? A minha tribo foi para o campo, foi sobreviver. A minha tribo foi plantar, a minha tribo foi pastorear rebanhos. Ela deslocou-se da vida e da missão que ela tinha para se abastecer de bens. E quando tem atividade, eles acham tudo enfadonho. Vocês trazem qualquer tipo de oferta. O meu culto acabou. O meu culto é uma hipocrisia só. Vocês deixaram de confiar em mim. Vocês deixaram de colocar a minha causa em primeiro lugar. E vocês se tornaram ladrões, adúlteros da obra.
Vocês estão entendendo o espírito da coisa? O culto acabou. Por que acabou? Porque as pessoas deixaram de dizer: Senhor, nós te damos graças, porque é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos dá o pão nosso de cada dia. É o Senhor quem nos sara quando nós estamos doentes. É o Senhor quem nos perdoa quando nós pecamos. É o Senhor quem nos restaura quando nós estamos com problemas. E a forma de nós te louvarmos é dando o primeiro lugar no coração e no bolso. Mas Israel não tinha mais visão. É um povo rico, gente. É um povo que prospera nas mínimas áreas, nas mínimas coisas. Mas o seu coração está longe. Quando a gente pensa no dinheiro, o dinheiro pega na gente. Porque a gente fica preocupado. Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Eu vou deixar o dízimo por última coisa na minha vida aqui, porque se der eu dou. Se não der eu não dou. Você está gerindo a sua vida sozinho. Inverte. Inverte. Senhor, estão me dando sinal de término da aula? Não? Então, gente, quando eu ponho Deus no primeiro lugar, eu digo: Senhor, eu não quero que a tua causa seja interrompida pela minha fraqueza. Eu quero entregar ao Senhor a primícia de tudo quanto o Senhor me dá, porque é o Senhor que me dá. Eu quero a tua obra crescendo, eu quero ter o testemunho do Evangelho prosperando, eu quero fazer, ó Deus, da minha vida, uma vida de suporte, uma vida de manutenção da causa. Quando você pensa assim, Deus diz assim: tá bom, eu vou prosperar o que você faz. E é interessante, porque o texto diz que quando, meus irmãos, quando o povo tomasse essa providência, eles que tinham bênçãos materiais prometidas, iam ver que todas as nações dirão que vocês são felizes. Tem mais uma coisa. O amor de Deus não é para todos. E Malaquias vai dizer isso. O amor de Deus não é para todos. Vejam só, Cristo morreu por todos os pecadores, desde Adão até o último que vai nascer. Mas a graça de Deus vai ser aplicada como um ato soberano de Deus sobre as pessoas que Ele chamar. A gente precisa deixar Deus ser Deus. E a gente precisa crer nessa verdade que as Escrituras estão apontando aí. Quando você lê aqui: vocês disseram palavras duras, verso 13 do capítulo 3, contra mim. E ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam.
haverá um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Um memorial escrito. Vai haver. Abriram-se os livros. Isso é familiar em Apocalipse? Abriram-se os livros. E abriu-se um outro livro chamado Livro da Vida. E seu nome precisa estar lá, no livro da vida. Os discípulos voltaram e disseram: Senhor, fantástico! Nós fomos de 2 em 2 para as cidades, para as aldeias aqui da região, e a gente expulsou demônio, a gente curou gente doente, a gente fez. Para! Olha, é bom, eu via o diabo caindo. Mas não se alegrem por isso não, se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. E eu quero perguntar para você, onde está o seu nome escrito? Porque vai haver um memorial diante do Senhor. Os reclamões, os que dizem, Deus é injusto, Deus escolheu só uma parte da população para Ele, Deus não tem critério. Por favor, nunca chegue a pensar nisso. Fica assim: Senhor, desculpa a falta de jeito, mas louvado seja o teu nome, porque eu tenho a confiança de que o meu nome está no livro da vida, exclusivamente por tua misericórdia. Não tem outra coisa que te tenha feito anotar o meu nome lá. Eu não fiz nada para isso. Diga. Uma vez. Tinha certeza do quê? Muito arrogante em achar isso. Faz a pergunta de novo. Então, de Jundiaí para o mundo agora. De Jundiaí. Uma vez na escola, eu falei, que perguntaram, né? Você tem certeza da tua salvação, que você vai para o céu? Eu falei, sim, eu tenho certeza da minha salvação, que eu vou para o céu, porque um dia eu reconheci e tal. Mas você não acha que isso daí é uma arrogância da tua parte? Você não está sendo arrogante em afirmar isso? Eu falei, não, quem me garante é Jesus. A gente precisa ser baseado na palavra de Deus para responder essa pergunta. E não, eu acho que sou. Se acho que sou, não interessa. O meu versículo é esse aqui. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. 1 João capítulo 5. Esse é o meu versículo. Arrume o seu. Arrume o seu. Pensa no seu. O que justifica a minha salvação? Como é que eu me sinto em paz com a minha salvação? Porque eu leio na palavra isto aqui. Romanos 8. A última palavra de Malaquias é: se lembrem da lei, se preparem para receber Elias, que vai adiante do Senhor. Gente, ele já veio. Mas existe uma outra testemunha lá no futuro que vai se levantar da mesma maneira, com tal intensidade. São 2 testemunhas, na verdade. Mas eu queria que vocês se lembrassem, se Deus, mesmo demorando 400 anos para fazer o que disse que ia fazer, fez,
o que a gente deve esperar a respeito do que vem pela frente, anunciado nas Escrituras? Tudo isso tem a ver justamente com o dia do Senhor. Só para fechar, soberania absoluta do Deus de Israel, nas relações do pacto com Deus, somente o compromisso pessoal com as demandas do Senhor podem assegurar a bênção e a tranquilidade. A adoração ritual só é válida quando há um coração obediente, retidão moral, justiça e misericórdia na vida e correção nos rituais. O culto não é do pastor, o culto é meu, em conjunto com a comunidade. O primeiro passo na relação com Deus não é a adoração, é o arrependimento. Aqui em Malaquias, nenhuma iniquidade haverá de passar sem a devida punição, mesmo que demore. E Deus tem um memorial escrito diante dele, que fala a nosso respeito. O que mais que nós temos que ver? O dia do Senhor não será dia agradável, não. Será dia de calamidade e não de bênçãos, ao contrário do que diziam os profetas falsos da época de Malaquias. Será terrível, consumidor, purificador, seletivo, de julgamento e de vitória. O conceito do dia do Senhor, sob a ótica da vida futura, visto por Malaquias, contribuiu para o desenvolvimento do conceito dia do Senhor no Novo Testamento. E o dia do Senhor terá um precursor que irá adiante dele. Eu sei que não falei demais, eu gostei de falar aqui, não é? Essa mancha que sempre ia junto. Mas que Deus abençoe vocês. Que esse tempo que nós passamos aqui vendo o Antigo Testamento, seja pelas mãos, pela voz, pela aplicação do reverendo Wellington, seja por mim, que isto possa ajudar você a perceber como Deus é grandioso e não falha em nenhuma das suas promessas.